A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, meus irmãos, estamos aqui para mais uma pré-aula, lição de número 7 para o dia 15 de novembro de 2020. Título da nossa lição, A Teologia de Bildade, : Se há sofrimento, há pecado oculto. Então este era o pensamento do segundo amigo de Jó, que veio até ele com suas filosofias e com a sua teologia. Se há sofrimento, há pecado oculto. O texto áureo da lição de hoje, houve um erro gráfico aí da editora, tá? Tá marcando aí Jó 4, 7 e 8, da aula anterior no caso. Então, corrigindo aí, Jó capítulo 8 e versículo 4 diz assim: Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A verdade prática vai nos dizer assim: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Essa é a verdade bem prática para ficar gravado no decorrer desta lição de hoje. Grave isso na sua mente. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Nem sempre o motivo do sofrimento é pecado oculto. Claro que em alguns casos sim, mas no caso de Jó não era essa a questão. Leitura bíblica em classe: Jó capítulo 8, do 1 ao 4, Jó capítulo 18, do 1 ao 4, Jó capítulo 25, do 1 ao 6. São os três diálogos de Bildade, ou seja, os três momentos que Bildade vem acusar Jó. Vamos ao objetivo geral da lição, que diz: mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. E os objetivos específicos, o primeiro, que é do primeiro tópico, diz: destacar o argumento de Bildade, que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Bildade coloca em contraste a questão do pecado e o caráter santo e reto do nosso Deus. Bildade não estava errado. Segundo objetivo específico, explicar a concepção de Bildade, que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. E o objetivo do terceiro e último tópico da lição é esclarecer a argumentação de Bildade, que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Glória a Jesus. Antes de dar início a essa aula, eu quero agradecer mais uma vez aqui aos amados irmãos, porque vocês nos ajudaram, gente, a chegar a 900 inscritos, e já estamos aí próximo de 1000 inscritos, já passou de 950 já, graças a Deus, que os amados têm nos ajudado aí compartilhando o conteúdo deste canal, não só as pré-aulas de escola bíblica, mas como também os demais vídeos que tem nesse canal. Nossa, muito obrigado, Deus abençoe. Se você não é inscrito, se inscreva, clique aí nessas letrinhas vermelhas aí, ó. É só uma fração de segundo aí, você já passa a fazer parte da família Semeando Missões. Vai ser uma alegria, um prazer receber o seu comentário aí abaixo. Eu respondo todos os comentários, viu? A gente lê cada um e responde todos. A gente não deixa nenhum comentário sem resposta, tá bom? Faça como outros irmãos aí de outros estados estão fazendo, comentando, deixando o nome da cidade. Pra gente é uma alegria interagir com vocês. Compartilhe nas suas redes sociais também. Compartilhe aí com o grupo da família, grupo do trabalho, grupo da igreja. Este conteúdo é direcionado ao público evangélico. Então nos ajude aí, compartilhe aí no grupo da sua igreja. Vai ser uma alegria para nós alcançar mais vidas aí. E também no grupo do seu trabalho, no grupo da família, para estar evangelizando aquelas pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Lembra de deixar o joinha aí, já clica agora aí nesse joinha, deixa o curtir, depois você vai esquecer, então faz isso agora, tá bom? Aí a gente continua essa aula aqui. O ponto central da lição diz: quando há sofrimento, não quer dizer que há pecado em oculto. Na lição anterior nós vimos que Elifaz é o primeiro amigo
amigo de Jó, que vem até ele trazer um monte de acusações, ali se estribando no seu ego, defendendo a teologia que ele aprendeu, enquanto que a preocupação de Jó era agradar a Deus. Jó não estava interessado em agradar aos homens. E essa lição de número 7 traz a afronta, a acusação, os comentários de Bildade, o segundo amigo, e na próxima lição estaremos vendo também a argumentação de Zofar. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que não tem muita diferença dos argumentos de Bildade e os argumentos de Elifaz, tá? Eles insistem, batem na tecla, defendendo a tese de que Jó teria pecado. Na ideia deles, Jó estava escondendo algum pecado. O tópico de número 1 da lição tem o título: O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Contrastar é comparar, colocar diante. O primeiro subtópico diz: Deus é justo e reto. A teologia de Bildade, ela é semelhante à teologia de Elifaz. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Era difícil para Bildade, Elifaz e Zofar acreditar que Deus estava permitindo aquele sofrimento. Até porque eles não sabiam que Satanás estava ali como o agente daquele sofrimento. Então era inaceitável para eles. Então era mais fácil para Bildade e seus amigos defenderem a ideia de que Jó havia pecado. Vamos ver aqui, Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado e confessar. Bildade asseverava que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus, porque haveriam pecado. A Bíblia não fala nada sobre isso, sobre o pecado dos filhos de Jó. Não, mas Bildade já chega trazendo essa acusação. Um desrespeito à memória dos 10 filhos de Jó. Agora Bildade vem julgar os mortos, os 10 filhos mortos, aumentando ainda mais a dor no coração daquele homem. O que mais ele diz aqui? Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Isso está no capítulo 8, versículo 4 e versículo 5. Então Bildade acusa os filhos de Jó. E agora, para dar aquela aliviada, Bildade diz: Jó, Deus pode muito bem trazer uma vida abundante para ti, desde que você reconheça o seu pecado. Bildade está nas entrelinhas deixando assim: Jó, estou te dando uma ajudinha, rapaz, desperta aí, confessa o teu pecado e Deus vai restituir na tua vida. Eles queriam satisfazer o ego deles, por quê? Porque eles estavam baseados em filosofias humanas, teorias da mente humana. E a situação de Jó era totalmente diferente. A situação de Jó era esperar em Deus e depois então entender o que é que estava acontecendo. Mas Jó não tinha condições de entender naquele momento, dentro da luta. Jó tinha que esperar com paciência no Senhor, esperar em Deus, ver o decorrer das cenas, o decorrer da situação e o desfecho da história. E como nós falamos na lição anterior, os amigos de Jó estavam mais inquietos do que ele mesmo, que estava pagando aquele terrível preço, O segundo subtópico diz: uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus. Limites. A mente humana, ela é limitada. Bildade pensava conhecer Deus, mas Bildade ouviu falar de Deus. Jó estava tendo uma experiência nova com Deus, algo muito forte, que lá no íntimo de Jó, mesmo dentro de tanto sofrimento,
mesmo se sentindo injustiçado pelo seu histórico de ser um homem justo, reto e bom, ele se sentia injustiçado, sim, mas jamais blasfemou contra Deus, jamais pecou contra Deus, e dentro do seu íntimo, ele vai dizer lá no capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Glória a Deus, graças a Deus. Mas Bildade tinha uma compreensão limitada a respeito de Deus. Não tinha condições de enxergar a forma que Deus realmente é. Olha aí. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Essa teoria da meritocracia, ela é furada. É dizer que nós alcançamos algo de Deus por méritos humanos, de acordo com os nossos esforços. Seja bom, que quando morrer vai para um bom lugar. Aquele que é mau vai receber seus males e quando morrer vai para um mau lugar. Não é bem assim. Não é por méritos. A palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie, ninguém chegar lá no céu, encher o peito, estufar o peito e dizer, eu estou no céu porque fui bom lá na terra, fui sempre um homem bondoso, uma mulher bondosa, fazia o bem para todo mundo, nunca causei males a ninguém, eu merecia estar neste lugar, estou aqui porque mereço. Negativo. Mas a teoria de Bildade era isso. É que o homem recebe algo de Deus por méritos. E nós sabemos que na questão de Jó houve muita novidade para os seus 3 amigos. Muito bem, nós acabamos de citar o que Paulo disse aos Efésios, ali no capítulo 2, versículo de 8 ao 10, porque pela graça sois salvos. A graça é o favor não merecido. É um favor que Deus fez por mim sem que eu merecesse. Fez por você, é um favor que Deus fez por nós, sem que nós merecêssemos. Qual de nós merecíamos o céu? Qual de nós merecíamos ser livres da condenação eterna? A Bíblia diz que o homem, tendo feito toda a sua obra, depois de esforçar por fazer cumprir as nossas tarefas, ainda somos como servos inúteis. Por quê? Maior é o que Deus fez por nós. Então nada do que eu fizer com meus esforços aqui na terra, nada poderá pagar o favor que Ele fez por mim. Então todo o nosso esforço ainda nos deixa pequenos, ínfimos, diante da grandeza de Deus, como servos inúteis. Deus tenha misericórdia de nós. Bildade não acreditava na graça. Olha aí, diz o escritor, logo o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Está entendendo? Precisa ficar bem claro isso aqui. Jó, sem que este texto houvera sido escrito, mas Jó já sentia isso dentro dele. E Deus havia dado testemunho de Jó. Satanás sabia da integridade de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar não sabiam. Suspeitaram de certa fragilidade de Jó, suspeitaram de que houvesse pecado na vida do homem de Uz. Mas Jó ficou tranquilo na sua condição diante de Deus, sabendo da sua inocência perante Deus. Mas imaginamos o seguinte, irmãos, não foi nada fácil para Jó ouvir aquelas palavras de seus amigos. Certamente Jó já havia ajudado esses amigos muitas e muitas vezes. E agora a paga que ele recebe eram essas acusações vindas de Elifaz, Bildade e Zofar. Terceiro subtópico diz, a imperfeição humana.
Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Olha aí. Jó, dentro de tanto sofrimento, dentro de tantos acontecimentos terríveis, mas ele com a mente no lugar, os pensamentos em ordem, e ele rebate, perguntando para Bildade: como se justificaria o homem para com Deus? De que jeito? De que jeito o homem pode se justificar diante de Deus? O que mais nós vemos aqui? Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. E ele diz: ainda que eu me lave com a água da neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Tá entendendo, meu irmão? Como que o homem vai se lavar, vai se autopurificar diante de Deus? E Jó dependia totalmente de Deus, e no íntimo ele sabia que do céu viria a sua redenção. Eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Ainda diz aqui no final: o grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Os amigos de Jó responderiam sim. Jó, porém, responderia um retumbante não. Está dizendo aqui o escritor. Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Como nós falamos agora há pouco, Bildade não estava errado em certo ponto de vista, tá? Realmente, nós estamos aqui servindo a Deus. Se nós escolhermos um caminho perverso, atitudes de hipocrisia, falsidade, mentira, virá uma colheita terrível. Paulo escreve aos Gálatas dizendo: Deus não se deixa escarnecer, pois aquilo que o homem semear, isso também vai colher, isso também ceifará. Então, se nós plantarmos algo mal, claro que vamos colher algo terrível. Se plantarmos a mentira, vamos colher os frutos da mentira. Porém, se plantarmos a obediência, a verdade, vamos colher os frutos bons, advindos da obediência e da verdade. Mas Jó, a situação, a história de Jó, o acontecimento na vida daquele homem é uma questão diferenciada, era algo diferente. E que Bildade lhe faltou o quê? Faltou o quê para Bildade? Sensibilidade espiritual. Faltou Bildade conversar com Deus, falar com Deus, buscar a Deus em oração, para procurar socorrer o seu amigo, ajudá-lo, oferecer um ombro amigo. Aí sim teria sido um vaso de honra nas mãos do Senhor. Amém? Segundo tópico: o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Moralismo por tradição. Então, nós temos tradição de ter uma vida moral. Isto era o que Bildade veio trazer no seu segundo diálogo com Jó. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defendera a moralidade dos seus dias. De boas intenções, diz o ditado que o inferno está cheio, né? E a intenção de Bildade era defender a justiça divina e defender a moralidade da humanidade. Todavia não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Tá? Não temos aqui relatos de uma ética moral
na vida de Bildade. Haja visto que ele veio acusar o seu amigo. Então aí já quebra uma regra da moralidade. Mas ele vem defender uma moralidade praticada pela sociedade e que passa de geração para geração. Subtópico número 2. A subversão da ordem moral. A palavra subversão significa queda, ruína, destruição. Então Bildade aponta para Jó, agora dizendo que através da sua persistência em não confessar o pecado que Bildade julgava ter na vida de Jó, então Bildade está dizendo: Jó, tu está quebrando, tu está destruindo a ordem moral, está acabando com a moralidade, Jó. Confessa o teu pecado, rapaz, porque está entrando em ruína tudo aquilo que foi construído pelos nossos antepassados, tudo que chegou por tradição até as nossas vidas, você finda destruindo, Jó. Esse era o teor da argumentação de Bildade. Veja bem, para ele as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Como o entendimento de Bildade era o de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Meus irmãos, se formos concordar com a visão de Bildade, Jesus, ao sofrer todo o seu martírio, todo o sofrimento de Cristo, o sofrimento vicário, cumprindo o que Isaías disse, né? Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus sofrendo toda aquela terrível humilhação nas ruas de Jerusalém, por fim pendurado no madeiro ali no Calvário, após já ter passado todo o dia anterior, a tarde anterior, a noite, como um prisioneiro, como o pior da sociedade, quantos açoites que sofreu, né, cuspiram no seu rosto. Então, se for levar em conta a visão de Bildade, diríamos que Jesus, então, tinha algum pecado para estar sofrendo tudo o que sofreu? Você está entendendo aí por que certas coisas não pode levar ao pé da letra? E quem somos nós para julgar a vida de outro, quando este outro está passando por provações, está passando por sofrimento, por angústia? Meu irmão, não venhamos cometer o pecado de abrir a nossa boca para julgar a vida de alguém. Vamos orar por ele, vamos estender as mãos, vamos oferecer um ombro amigo para a pessoa chorar. É isso que faltou na vida desses 3 amigos de Jó. Fechando esse subtópico número 2, ainda diz: ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. Então, Bildade insiste nessa questão, que se Jó não reconhecesse isso, ele estaria quebrando, colocando em ruína a ordem moral constituída pelos séculos anteriores. No terceiro subtópico diz: contemplando a cruz. Após Bildade trazer aí uma nova sessão de acusações contra Jó, no capítulo 18, o patriarca abre a boca agora em sua defesa e nós entendemos, enxergamos que ele já contemplava a obra redentora de Cristo que aconteceria na cruz. Espiritualmente era revelado isso para Jó. Claro que não em detalhes, mas ele sentia que a sua redenção viria, ou seja, que haveria um mediador entre ele e Deus, e esse mediador estava no céu. Veja bem o que o texto nos diz. Capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo portanto inocente, e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para um mediador, um redentor, que defenderá sua causa. Ele não quer mais se defender, ele agora apela para os céus.
Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus. Aleluia, graças a Deus. E é aí que ele contempla a cruz, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Quantos se levantarem contra a sua vida, meu irmão, minha irmã, não tente se defender, não abra a boca para discutir, dependa do Senhor Jesus. Ele é a nossa redenção. Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Amém, queridos? Olha o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem. Versículo 6: o qual a si mesmo se entregou em resgate por todos. Aleluia! Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Eu estou lendo aqui na Bíblia de versão revista e atualizada, tá bom? Almeida, revista e atualizada. E lá em Atos 4:12, de que nem em cima no céu e nem aqui embaixo na terra não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus Cristo, o único mediador, o único redentor. E Jó, por inspiração divina, sentia que a sua defesa viria do céu. Ele já não queria agora discutir na versão bem coloquial, ele não queria bater boca com seus amigos, tá? Quanto crente que fica batendo boca com as pessoas, teimando, insistindo em contendas, perdendo tempo com questões loucas que nada serve para edificação. Como disse Paulo, queridos, Jó já não tinha mais paciência para esse tipo de coisa, não. A paciência dele era para esperar em Deus. Para ficar ali agora buscando defesa para si mesmo, ele viu que não tinha para onde. Tudo que ele falava, os amigos dele não aceitavam, insistiam querer forçar talvez que ele confessasse algum pecado que não havia, que não existia. Então Jó se defende da seguinte maneira: olha, minha defesa vem do céu, agora meu assunto é com ele. Glória a Deus, amém? Sua defesa vem do céu, então levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição, que será efetuada por Cristo no final dos tempos, e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. É o nosso Jesus, é o nosso Senhor. Graças a Deus. Terceiro e último tópico da lição: o pecado em contraste com a majestade de Deus. Contrastando agora o pecado do homem com a grandeza de Deus. Vamos lá? A grandeza de Deus é o primeiro subtópico, que diz: não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Tá entendendo? Bildade já estava repetindo aí no capítulo 25 o que ele já tinha falado no capítulo 18 e o que ele já havia falado no capítulo de número 8. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. Você pode comparar o capítulo 25 com o capítulo 8 e o capítulo 18, é muita semelhança, é repetição das acusações. No capítulo 25, Bildade destaca a onipotência divina. Deus é o Todo-Poderoso. Por isso não há nada de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Ele está certo em defender a majestade do Altíssimo. Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O erro de Bildade estava aí. Ele defender a grandeza e a majestade de Deus está correto. Nada há de errado nisso. Porém, o erro dele foi criar um abismo entre Deus e o pecador. Bildade traz essa teologia que distancia Deus e o pecador. Olha o que diz aqui, ó.
Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus definido por ele não é o Deus que a Bíblia revela. Segundo os deístas, que é essa tendência que Bildade trouxe, segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas se ausentou dele. Criou o mundo e deu as costas para a humanidade, segundo os deístas, tá? Então, o erro de Bildade foi defender esse lado aí, porque Deus, ele é companheiro, ele está conosco todo o tempo, até mesmo quando o homem erra, até mesmo quando o homem é infiel, Deus permanece fiel. Amém? Glória a Deus. Não quer dizer que Deus vai salvar o homem ou a mulher infiel, não, mas Deus está ali, o Espírito Santo convencendo do pecado enquanto há tempo, para que a pessoa acorde, desperte, se arrependa e alcance novamente o favor que nós não merecemos. Aleluia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do que morre. Enquanto que, para o Senhor, a morte do justo, ela é algo agradável. Para o Senhor, quando um justo morre, é algo agradável, porque ali vai um vencedor, ali vai uma vencedora, combateu o bom combate até o fim, guardou a fé, não negou a fé, aleluia, combateu o bom combate, correu essa carreira proposta a todos os cristãos, e não negou a fé, guardou a fé. Mas o ímpio, quando morre, Deus não tem alegria, Deus não tem satisfação. Não é agradável ao Senhor a morte do ímpio. Segundo e último subtópico da lição diz: onipotente, mas não ausente. É o todo-poderoso, é transcendente, como nós vimos na lição anterior. Transcendente, aquele que está acima de todos os níveis de entendimento, de poder, de tudo. É o Senhor. É onipotente, porém não é ausente. Você chamou por ele, ele está aí, ele está presente. Glória a Deus. Olha aqui. Jó responde a Bildade com ironia, dizendo: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? O conceito de um Deus grandioso que é soberano em suas ações não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Aqui Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. Tá vendo aí? Então Jó aqui entendeu que Bildade está defendendo a onipotência divina. Mas Jó está agora questionando essa tese que Bildade aplica de que Deus é um ser distante do homem, distante da criatura. O conceito de um Deus grandioso que é soberano em suas ações não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Aleluia! Olha aí, Jó, dentro do sofrimento, com uma visão correta, pregando para aquele que está vivendo a sua vida normalmente, que está ali ao lado da esposa, os filhos, a sua propriedade está tudo certinho, tudo funcionando, tudo no lugar, não foi nada atingido. Agora Jó, o patriarca, naquela situação terrível de tanta perca, mas a consciência está no lugar, entendimento no lugar, ele entende que Deus é poderoso, é supremo, é superior, mas é também amoroso. Deus é amor, glória a Deus. Fechando, Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Ele nunca exaltou o seu poder e grandeza acima do seu amor. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todas as tuas forças, todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus sempre colocou o amor acima de tudo. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, discorrendo sobre vários dons espirituais. No último versículo do capítulo 12, ele diz: eu vos mostrarei um caminho mais excelente do que todos esses dons que eu acabei de ensinar. Aí ele começa o capítulo 13, versículo 1.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não houvesse amor, eu nada seria. Então, o caminho mais excelente do que todos os dons revelados no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, o caminho mais excelente, o dom supremo, o dom maior de todos, é o amor. A Bíblia deixa isso claro para todos nós, para todos os leitores. Amém, querido? Você pode dar glória ao nome de Jesus. Aleluia! Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente ele é misericordioso e gracioso, cheio de amor. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Irmão, bota na balança. A mesma intensidade que Deus é poderoso, Ele é amoroso, aleluia, graças a Deus. Assim fechamos aqui essa lição de hoje, deixando aqui nosso abraço de muito obrigado a todos vocês. Todos vocês, compartilhe esse vídeo com seus irmãos em Cristo, com a sua família e os seus amigos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos os inscritos deste canal. Eu oro por todos aqueles que têm enviado mensagens de apoio. Eu oro por todos aqueles que têm orado também por esse trabalho que fazemos com dedicação e amor. Eu oro por essas vidas que estão sendo alcançadas pela Tua Palavra através deste canal. Que seja um canal de bênção na vida de cada um, cada ouvinte, cada um que vai receber estes vídeos, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor. Conceda a cura, o milagre para aquele que precisa, abre portas de trabalho para o necessitado e, enfim, Senhor, derrama as Tuas bênçãos, aleluia, e também o Teu amor sobre a minha vida e a vida de cada um, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Glória a Deus.